Olá, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a essa transmissão. Boa noite. Podem entrando. É com enorme prazer que eu apresento a vocês mais uma transmissão ao vivo do Manual da Advocacia Criminal, né? Conhecido como MACRIM. Hoje nós abordaremos sobre um tema muito importante, que é... Oi, Kátia. É Kátia? Boa noite. É Kátia ou Kátia? De Nova Iguaçu, que prazer tê-la aqui, Kátia. Seja muito bem-vinda. Então, hoje o tema que nós abordaremos é a prisão decorrente da sentença penal condenatória recorrível. Kátia, pois não, muito prazer em tê-la aqui no Periscope. Eu espero que você aproveite a palestra, ok? Bom, deixa eu me apresentar antes de começar a palestra. Olá, eu sou Roberta Andriane Renault, eu sou advogada criminalista, advogo há mais ou menos 20 anos e eu inaugurei faz 2 semanas a página no Facebook chamada Manual da Advocacia Criminal. E qual é o meu objetivo com essa página? Debater sobre vários temas relacionados ao direito penal e direito processual penal. Muito obrigada, Kátia. E também passar um pouquinho da minha experiência na área da advocacia criminal. Esse é o meu intuito. E nesta programação do MACRIM, que nós desenvolvemos semanalmente, segunda-feira é dedicado ao Periscope. Então, toda segunda-feira, às 21 horas, vocês terão um debate, uma transmissão ao vivo sobre um assunto polêmico, sobre um assunto importante relacionado ao direito penal e ao direito processual penal. Boa noite, Romário. Boa noite, Robertson. Sejam muito bem-vindos. É uma felicidade muito grande tê-los aqui com a gente. Ok? Tudo ótimo, Romário. Boa noite. Que bom. Então, boa noite, Robertson. É Robertson, não é isso? Quer aprender, Kátia? Então, a gente vai aprender aqui juntas. Vamos trocar informações. Eu quero um canal de debates. Eu quero que vocês participem também. E então vou repetir aqui para quem está chegando agora, que hoje nós falaremos sobre a prisão decorrente da sentença penal condenatória e qual o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema, tá? Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou fazer a explicação, vou falar sobre o tema e se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para registrar no Periscope as suas dúvidas. E aí, na quarta-feira, eu vou abrir um novo Periscope justamente para nós conversarmos e eu poder atender todas as suas dúvidas. Porque se eu interromper respondendo cada uma das perguntas, eu posso não conseguir transmitir o conteúdo, ok? E vai ter uma novidade no MACRIM, que é a minha página, quem quiser acessar, Manual da Advocacia Criminal. Eu vou agora disponibilizar uma página no YouTube, onde eu vou baixar todos os vídeos do Periscope, todas as transmissões ao vivo vão para o YouTube. E aí quem não conseguir acessar no prazo das 24 horas, poderá acessar no YouTube, ok? Mas vamos começar com o tema. Por que eu pensei nessa prisão, nesse tema, prisão decorrente da sentença penal condenatória recorrível? Na verdade, o que eu quero saber de vocês é o seguinte, a pena ela pode ser cumprida mesmo se a sentença penal condenatória ainda couber algum tipo de recurso? E por que eu escolhi esse tema? O Supremo Tribunal Federal, ele vinha manifestando um entendimento de que não poderia cumprir a pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que é isso? Eu não sei, eu sei que tem estudantes de direito, advogados, mas às vezes pode ter algum estudante que está no início da faculdade. Então eu vou explicar. A sentença penal condenatória,
com trânsito em julgado é aquela que já esgotou todos os recursos. Então, o Supremo Tribunal Federal mudou sim, Kátia, eu vou explicar isso agora. Então, antes, o que acontecia? O Supremo dizia que sentença penal condenatória ainda cabe recurso, seja ele especial ou extraordinário, cabe. Então, não pode começar o cumprimento da pena, tá? Então, era esse o entendimento. Depois, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, agora em fevereiro deste ano, ele julgou um habeas corpus, e eu vou dar o número desse habeas corpus, porque de cabeça realmente é difícil. É o habeas corpus 126.292 de São Paulo. Então, ele julgou uma apelação, tá? Foi julgado, né, uma apelação no caso de um rapaz que tinha sido condenado por roubo qualificado. E aí, o que aconteceu? A pena dele foi fixada em 5 anos de reclusão. Ele apelou desta decisão, dessa sentença, e a sentença foi confirmada, ou seja, manteve a pena. E ele ainda poderia se valer do recurso especial e extraordinário. A pergunta é, mesmo havendo essa possibilidade do recurso especial e extraordinário, pode ele ser preso para começar a cumprir uma pena? O Supremo Tribunal Federal passou a entender que sim. Tá? Esse entendimento, eu vou repetir, é através do habeas corpus, sim, Kátia, através do habeas corpus 126.292. Foi nesse HC que o Supremo passou a entender dessa forma. Mas o que... Supremo Tribunal Federal, isso mesmo. Mas o que eu quero que vocês compreendam? Aqui, eu acredito que a grande maioria são estudantes de direito, são advogados, então são pessoas que operam com direito e que estudam esse direito. E se são estudantes de direito, a gente tem a obrigação de estudar os institutos, saber o que é uma execução provisória, saber quais são os efeitos de uma sentença penal condenatória recorrível. O que eu quero dizer? A gente não pode só pensar no clamor da sociedade, porque hoje a gente vive numa sociedade muito tensa, uma sociedade que está suplicando por justiça, uma sociedade que não aguenta mais a impunidade. Mas nós somos parte dessa sociedade, é óbvio, mas também temos que analisar o Instituto tecnicamente. Então a minha visão aqui, ela é meramente técnica. Depois a gente pode até criar um canal de debate para cada um dar a sua opinião. Mas eu acho que até para vocês firmarem o entendimento se o Supremo está agindo corretamente ou não, vocês precisam saber sobre a natureza da prisão decorrente da sentença penal condenatória recorrível. E esse é um assunto muito, mas muito controvertido. Eu não teria condições de explicar todos os entendimentos nesse Periscope. Então é lógico que eu vou fazer de uma forma resumida. Nutti fala muito em clamor das sociedades. Exatamente. Hoje a gente está numa crise econômica, financeira, o judiciário, enfim, muita violência, né, as corrupções, e a sociedade clama por justiça, tá? Em total desespero. Mas não é por isso, gente, que a gente vai o quê? Rasgar a Constituição Federal, desconsiderar que estamos num Estado democrático de direito. Nós, como operadores do direito, temos a obrigação de mostrar aos leigos, né, desses princípios do que é o direito. Porque se está ruim assim, eu garanto que se nós sairmos de uma democracia, ficaria muito pior, né? Então, por essa razão, é que eu vou explicar qual a natureza jurídica da prisão decorrente da sentença penal condenatória recorrível. Existem, resumidamente, 4 entendimentos, tá? O primeiro entendimento é que esta prisão, ela é um mero efeito da sentença penal condenatória. Ou seja, essa corrente admite uma execução provisória da pena, uma execução, cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Essa corrente também diz o seguinte, que quando começa a execução provisória, isso é um benefício para o apenado.
mesmo que ele ainda vá interpor recurso especial e extraordinário, ele vai se beneficiar com essa execução provisória. E por quê? Aí a gente vai lembrar da LEP, que é a Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210. Então, os benefícios da LEP, vocês sabem, progressão de regime, livramento condicional e dentre outros, eles vão valer para quem está, para o apenado que está sendo executado provisoriamente. Então, a primeira corrente é que prisão decorrente de sentença penal condenatória recorrível, ela é mero efeito da sentença e é uma execução provisória, é a execução da pena. Então, o indivíduo que é preso nessa situação, ele está começando a cumprir a pena, mesmo que a sentença não tenha transitado em julgado. E eles se valem disso com base em quê? Qual é o fundamento desta corrente? O primeiro fundamento é o artigo 637 do Código de Processo Penal. Esse artigo diz que as decisões dos recursos especiais e extraordinários, eles não possuem efeito suspensivo. E o que é o efeito suspensivo? É aquele que suspende o efeito, né, da sentença penal condenatória. Então, se o recurso especial e extraordinário não tem efeito suspensivo, então não tem problema nenhum a execução provisória da pena. Esse é o entendimento, o primeiro entendimento que eu manifestei para vocês. E esse entendimento é um pouco delicado e complicado porque ele fala do princípio da efetiva tutela jurisdicional, da prestação jurisdicional. Ele diz que a sociedade já não aguenta mais ficar na impunidade, não aguenta mais a demora desses recursos. E em razão dessa demora dos julgamentos e etc., é que eles consideram que os recursos especiais e extraordinários muitas vezes são procrastinatórios. Vocês sabem que no recurso especial e extraordinário a gente debate sobre matérias técnicas, violação ao Código de Processo Penal, violação à Constituição Federal. A matéria de fato, ela não é examinada em sede de recurso especial e extraordinário. Então, esse entendimento diz que os advogados usam esses recursos para enrolar, para jogar para frente a condenação. E a sociedade não aguenta mais essa situação. Então, eles dizem que a execução provisória da pena é necessário em razão desse princípio da efetividade da prestação jurisdicional. E como não tem exame de fato, né, exame da prova, exame do mérito no recurso especial e extraordinário, eles acreditam, quem adota esse entendimento, que a presunção da inocência ou o princípio da não culpabilidade, que é aquele previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, este princípio ele é resguardado. Por quê? Porque até o momento da sentença penal condenatória ser mantida em grau de apelação, é o momento em que você pode examinar a prova, examinar o mérito. Então, o réu teve todas as oportunidades de defesa. Já no recurso extraordinário e especial, como ele não vai debater sobre o mérito, são questões meramente técnicas. Então, eles dizem que até o grau de apelação, presunção da inocência. Ele só vai ser culpado se a sentença for confirmada em segundo grau de jurisdição. Depois dessa confirmação em segundo grau de jurisdição, aí pode haver a execução da pena, né? Porque, por todas as razões que eu já falei, porque o recurso especial, extraordinário, não teria efeito suspensivo, enfim. Esse é o entendimento, não é o meu não, viu? Mas é o entendimento aqui. Inclusive, esse é o entendimento do Supremo hoje, tá? Então, todos esses argumentos que eu estou invocando para vocês dizem respeito ao entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Vamos ao segundo entendimento? Então, eu vou dar um exemplo para ver se vocês estão entendendo. O indivíduo foi condenado por roubo qualificado. Sentença penal de 5 anos. Ele apela. Na apelação, foi mantida a sentença de 5 anos. Agora, ele quer entrar com recurso especial, vamos supor, para alegar o quê?
Durante a audiência de instrução e julgamento, houve uma inversão na ordem das testemunhas que deveriam ser ouvidas. Então, veja bem, ele não vai discutir se ele tem razão ou não, se ele é inocente ou culpado no roubo. Ele vai discutir uma questão meramente técnica. Poderia ter ocorrido essa inversão do rol de testemunhas? Então, ele vai interpor um recurso especial. Então, esse indivíduo, ele pode começar o cumprimento da pena, mesmo se ele interpor o recurso especial? O primeiro entendimento, que nós acabamos de falar do Supremo, pode. Execução provisória da pena, sem problema nenhum. O segundo entendimento diz o seguinte, gente, só ocorre prisão, tá? Em dois casos aqui. Ou como medida cautelar, tá? Ou quando a prisão é decorrente de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, o indivíduo ele é culpado depois dessa sentença não caber recursos. Obrigada, Renato. Então, vamos lá. Se o indivíduo ainda está interpondo recurso, a sentença penal não transitou em julgado. Então, para esse segundo entendimento, essa prisão, neste momento, em grau de apelação, ela só poderia ocorrer como medida cautelar. E aí a famosa prisão preventiva. Vocês devem saber do artigo 312 do Código de Processo Penal, que admite os casos de prisão preventiva. E são dois requisitos: a fumaça do bom direito, né, fumus boni iuris, e o periculo in mora, ou alguns chamam como periculo in libertatis, né? Então, nesses casos, quando, vamos supor, o indivíduo foi condenado por roubo qualificado, confirmou na apelação os 5 anos, mas o Ministério Público sabe que há uma possibilidade de fuga. Ele só está esperando o trânsito em julgado da sentença para fugir. E aí decreta-se a prisão preventiva. Nesse caso, de acordo com o segundo entendimento, pode decretar a prisão preventiva para assegurar a execução penal. Então, esse é o segundo entendimento. E o segundo entendimento, vamos ser sinceros, ele está mais de encontro com o Estado democrático de direito, com o princípio da presunção da inocência, o princípio da não culpabilidade. Ele está mais de encontro com o pacto, né, São José da Costa Rica. E por quê? Porque a Constituição é clara quando diz: só é culpado depois da sentença penal condenatória. Então, se você começa a cumprir uma pena antes de esgotar todos os recursos, você está ferindo a ampla defesa. O indivíduo, ele, apesar de ele ser condenado, apesar de ser criminoso, ele faz parte do nosso Estado democrático do direito. Ele é um sujeito de direitos e deveres. E a exclusão social com a aplicação da pena, ela só pode ocorrer depois de esgotadas todas as fases. Então, esse é o segundo entendimento, tá? E é um entendimento, vou repetir, mais de acordo com o Estado democrático de direito. E era o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal antes desse habeas corpus, né, que ocorreu em fevereiro, foi publicado em fevereiro. Eu vou repetir: o habeas corpus 126.292 de São Paulo. Então, essa é a segunda corrente. Vamos falar agora de uma terceira corrente, tá? Essa terceira corrente, eu acredito que ela esteja em desuso, mas eu sou obrigada a falar porque nós estamos debatendo do assunto e eu tenho que falar o máximo, pelo menos o resumo dessas correntes. O terceiro entendimento diz o seguinte: você vai analisar a questão da pena, né? Como que a gente vai ver? Até a instrução criminal, a prisão como medida cautelar, ela tem um sentido, porque ela visa assegurar a prestação jurisdicional. Então, para assegurar que o juiz profira uma sentença, para que o Estado cumpra com o seu poder punitivo, existe a prisão cautelar, para evitar que o réu fuja, para evitar que o réu, por exemplo, coaja alguma testemunha, para evitar que o réu esconda algum tipo de prova. Então, a medida cautelar serve para salvaguardar
esta tutela jurisdicional, que é proferir a sentença. Só que a gente já não está analisando um caso, já não houve a sentença, ela já não foi confirmada no segundo grau de jurisdição. Então, o que essa medida cautelar vai assegurar? Se já teve a sentença é a própria tutela satisfeita, é a própria prestação jurisdicional exercida. Então, esse terceiro entendimento acredita que se o réu vinha, prestem atenção, se o réu vinha respondendo em liberdade durante toda a instrução, foi condenado, apelou, a sentença foi mantida, então agora ele não poderia ser preso. Só vai ser preso depois da sentença penal condenatória transitar em julgado. Repito, esse é um entendimento muito menor do que os demais, tá? Minoritário, por favor. O entendimento majoritário é esse do Supremo, de que essa prisão é uma execução penal, né, uma execução provisória da pena, e o segundo entendimento de que só poderia haver na prisão cautelar. Então, o terceiro entendimento é esse. E, por fim, um quarto entendimento que fala que a natureza dessa prisão em grau de apelação ela é mista, porque ela teria um caráter cautelar e, ao mesmo tempo, ela teria um caráter de beneficiar a pessoa que foi presa com os benefícios, com as vantagens da LEP, que é a progressão de regime, o livramento condicional e etc. Então, são 4 correntes que vocês têm que ficar atentos. E eu acho interessante, e aqui eu vou repetir, porque quem quiser se aprofundar, né, sobre o tema, eu acho muito bom que vocês leiam, eu vou repetir, o HC 126.292 do Supremo Tribunal Federal. Neste HC existe o posicionamento da Suprema Corte com relação à possibilidade da execução provisória da pena. Então é o entendimento que o Supremo tem hoje. Agora, se vocês quiserem também, né, e eu acho interessante para poder comparar, saber quais eram os fundamentos que o Supremo utilizava para não permitir a execução provisória da pena, isso há muito tempo isso vinha acontecendo. Em fevereiro é que ele mudou radicalmente. Então vocês estudem também o habeas corpus, estou lendo aqui, 84.078-7. 84.078-7. Então, esses 2 habeas corpus vão mostrar para vocês a visão, o entendimento anterior do Supremo e o entendimento atual. E é com base no que eu acabei de explicar também das correntes. Tá tudo certinho até aqui? Eu posso continuar? Obrigada, Kátia, pelo carinho. Uma consideração que eu acho muito importante. Obrigada. Gente, a palestrante que vos fala é meio cegueta, tá? Então, se eu não entender os nomes, eu peço desculpas. Mas muito obrigada pelo carinho de vocês, ok? Agora, uma coisa que é... Robertson. Então, agora eu estou enxergando. Obrigada, Robertson. Obrigada. Acho que é Nascime 16 que entrou. Então, vamos então entender que esse posicionamento do Supremo, isso é muito importante, né? Antes de vocês tomarem partido, o Supremo estava certo no passado, está errado agora. Bom, não interessa. O que vocês têm que ter em mente, e aí como estudantes de direito e principalmente como advogados, não sei se tem algum criminalista que está assistindo a nossa transmissão ao vivo, mas eu vou adiantar a vocês que esta decisão do Supremo, este entendimento de que cabe a execução, quer atuar na área, então, Kátia, a gente vai, eu vou falar rapidinho aqui, a partir do mês que vem, eu vou começar a dar dicas da advocacia criminal. Então, eu vou passar um pouquinho da minha experiência, ensinar a vocês como se preparar numa audiência, como se preparar numa sustentação oral, o que vocês têm que fazer se o cliente de vocês estiver respondendo, estiver sendo indiciado num inquérito policial. Todas essas dicas eu vou fazer. Entendeu? Então, eu vou dar para vocês. E eu acho que vai ser muito interessante.
Acompanhe os nossos periscopes e a nossa página do Facebook, né, Manual da Advocacia Criminal, que logo, logo você vai ter dicas bacanas, tá bom? Mas deixa eu voltar aqui. Esta decisão do Supremo, ela é apenas um entendimento, lógico, que da Suprema Corte. Mas isso não significa que os tribunais inferiores são obrigados a acatar esse entendimento. E aí eu falo em causa própria. Como advogada, eu não vou mencionar o caso que aconteceu, lógico, mas numa sustentação oral, onde o meu cliente aguardava durante um bom tempo pela sentença penal condenatória, né? Aí ele aguardou durante um bom tempo, a gente recorreu, depois aguardou mais um bom tempo o julgamento da apelação, quer dizer, ele aguardou 8 anos, só para vocês terem uma ideia, 8 anos de desespero. E aí chegou o julgamento desta apelação. E foi justamente logo depois do posicionamento do Supremo sobre o tema, dizendo que caberia a execução provisória da pena. Meu cliente ficou desesperado. E agora, mesmo se nós entrarmos com recurso especial e extraordinário, caiu, Robertson. Mesmo se entrarmos com recurso especial e extraordinário, ainda assim eu posso ser preso, doutora? O que você fala para um cliente, né? Há essa possibilidade, infelizmente. Mas o fato do Supremo ter se posicionado dessa forma, repito, não significa que os tribunais... Então, seja bem-vindo novamente, Robertson. Não significa que os tribunais têm que aderir a essa manifestação, a esse entendimento. E o relator, no caso da minha apelação, ele justamente manifestou um entendimento contrário ao Supremo. No próprio Supremo, não sei se vocês chegaram a assistir, um programa chamado Roda Viva. O ministro Marco Aurélio Melo, ele deu uma entrevista, ele simplesmente foi massacrado. Assim, massacrado, o que eu quero dizer, porque jornalistas, vários entrevistadores acabaram assim, de perguntas, né, para ele. E ele se posicionou, então, Robertson, ele se posicionou de forma correta, pelo menos na minha opinião. Ele foi muito tranquilo, ele mostrou a visão dele, eu não sei se vocês concordam com o posicionamento dele ou não, mas eu acho que ele teve uma reação muito boa diante daquela pressão toda e das perguntas. E ele foi um dos ministros do Supremo Tribunal Federal que votou contra a execução provisória da pena. No finalzinho da entrevista, ele fala, quem quiser assistir, basta entrar, depois acho que eu vou baixar na minha página no Facebook, mas quem tiver interesse em fazer antes, entra no YouTube e coloca lá o nome do ministro, programa Roda Viva, foi no dia 4 de abril. É muito interessante, né? Vocês que estão estudando ou que estão atuando na advocacia, acho que vale a pena ouvir. E ele fala claramente que estão rasgando a Constituição Federal. Pois é, não sabem nada. Mas o que acontece, Kátia? Eles representam a nossa sociedade, né? Porque a grande parte da nossa sociedade não tem conhecimento do direito penal, direito constitucional, né? Não sabe, tem ideia do que é a Constituição Federal, mas não sabe sobre os princípios. E é por isso que nós, como estudantes e operadores do direito, nós temos a obrigação de transmitir esses conhecimentos. Então, mesmo que vocês sejam favoráveis à execução provisória da pena, é preciso que vocês deem uma fundamentação técnica para isso, que não se envolvam só com esse sentimento, né, em massa de impunidade. Por isso que eu estou aqui debatendo, eu acho importante esse ponto. Então, voltando, o ministro Marco Aurélio, ele manifestou o interesse, manifestou o entendimento contrário à execução provisória da pena. Então, ele foi um dos que votou contra a execução nesse habeas corpus que eu falei para vocês, 126.292, tá? Então, eu acho muito interessante que vocês assistam. Se fosse um caso de súmula vinculante, se esse entendimento do Supremo tivesse uma força obrigatória e erga omnes, estendida não só para a administração pública, como para o Poder Judiciário, aí o advogado não teria alternativa. Confirmou em apelação a condenação, é prisão, não tem opção.
mas não é isso. Ainda não é, pelo menos. Então, enquanto não é, vamos lutar pelos nossos clientes, né? E então a gente vai mostrar que houve a violação do princípio da não culpabilidade, vai mostrar, de repente, esse rapaz, esse preso, esse cliente que está em grau de apelação, ele passou o processo todo em liberdade, durante toda a instrução, ele colaborou com a justiça, ele foi às audiências. Que risco que ele oferece para a execução da pena? Que risco que ele oferece para a ordem pública? Não oferece risco nenhum. Então não poderia haver a prisão como medida cautelar e também não poderia haver a execução provisória da pena, porque viola o nosso princípio do artigo 5º, inciso 57. Então é um posicionamento muito complicado diante da atual conjuntura, diante da atual crise que está instalada na nossa sociedade, né? Gente, eu fiz aqui um resumo, né, dos pontos principais dessa questão da prisão decorrente da sentença penal condenatória recorrível. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um enorme prazer. Poxa, que bom. Fico muito feliz, Robertson, que você tenha gostado. Muito feliz mesmo. Compartilhem esse Periscope, quem puder, para que outras pessoas tenham acesso, tá? Eu quero fazer um canal de debates com vocês. Eu quero trocar ideias. Então, se vocês tiverem perguntas, comentários a fazer, por favor, deixem registrados no Periscope ou entrem no Manual da Advocacia Criminal. Obrigada pelo compartilhamento, Kátia. Entre no Manual da Advocacia Criminal e deixem as perguntas ali, que na quarta-feira eu vou ter um enorme prazer de respondê-los, ok? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu sei que vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, estar com seus familiares, estar se distraindo, até vendo televisão, lendo, mas preferiram estar aqui. E isso para mim é um grande privilégio. Um abraço para todos vocês e uma boa noite e até o nosso próximo Periscope, ok? Turma de Manaus agradece. Muito obrigada, Robertson. Vocês são muito carinhosos e muito gentis. Muito obrigada. Boa noite para todos. Tchau.